Com a guerra contra o Irã escalando para níveis cada vez maiores, vemos que a retórica dos líderes israelenses tem ficado cada vez mais radical. Itamar Ben-Gvir, ministro da Segurança Nacional de Israel, tem se tornado uma figura simbólica dentro deste radicalismo. E em meio a isso, um elemento peculiar emerge quando analisamos as figuras como os Ben-Gvir. Sua descendência Mizrahi revela um importante elemento na sociedade israelense, que é uma sociedade historicamente dominada pela etnia Ashkenazi judaica. Gvir, um Mizrahi, grupo de judeus considerados arabizados, revela que seu posicionamento radical anti-palestino, anti-árabe e anti-persa também é visível nas demais camadas sociais judaicas. Essa retórica, mais radical, também é vista entre os judeus de camadas mais baixas, como os Beta Israel, e até mesmo entre os não-judeus em Israel, como os drusos, o que demonstra que Israel é um estado diverso, mas unido principalmente por sua mentalidade frente ao outro, ao inimigo árabe e palestino. E em meio a isso, surge um importante questionamento. O que é a sociedade israelense e como ela é organizada? Como o Estado sionista, que foi formado em 1948, foi formado por uma diversa variedade de judeus e até não-judeus em suas camadas sociais e políticas. E como essas camadas se organizaram para formar um novo centro de poder global. Seja bem-vindo ao meu canal, meu nome é Adonai Goshnuko e este é o Periferia do Império. E hoje iremos falar sobre a hierarquia racial israelense. Israel, para alguns, um símbolo de opressão sionista, para outros, um símbolo de uma democracia no Oriente Médio. Mas por trás dessa democracia, uma coisa mais profunda a compõe. A sociedade israelense, promovida por suas elites como uma sociedade plural e que acolhe os judeus no mundo todo, carrega em si uma profunda hierarquia racial e sectária, que mesmo que não esteja sempre pautada em leis, tem ficado cada vez mais evidente na esfera social e política de Israel. Essa hierarquia carrega em si uma dinâmica própria. Com uma população de 9 milhões de pessoas, no qual 7 milhões são judeus, Israel se posiciona no cenário global como o único estado judeu do mundo. E em meio a essa peculiaridade, os judeus Ashkenazi ocupam um importante papel na sociedade israelense, ocupando o topo da hierarquia social do país. Compondo por volta de 3 a 3,5 milhões de judeus em Israel e sendo o maior grupo sectário de judeus no mundo e o segundo maior em Israel, com uma população mundial de por volta de 10 milhões de pessoas. Os Ashkenazi carregam em si um importante papel em Israel, não somente por ser o segundo maior grupo sectário do país, como também pelo fato de que muitos dos seus membros fundadores do Estado de Israel são de descendência Ashkenazi. Com suas origens no centro e no leste europeu, após a queda do Segundo Templo em 70 d.C., seu nome tem origem a partir da figura bíblica Ashkenaz, e se localizaram na Europa Central a partir do século VIII. Convivendo com as comunidades cristãs da Europa, os Ashkenazes foram fundamentais na formação do sionismo e do Estado de Israel. Com o fundador da ideologia sionista, Theodor Herzl, e o fundador do Estado de Israel, Ben-Gurion, sendo exemplos claros de Ashkenazes que formaram e ainda formam a elite intelectual e política de Israel e do sionismo. Influenciados pelas ideologias derivadas do iluminismo europeu, como nacionalismo, socialismo e até mesmo a ideologia dos alemães na metade do século XX, a elite Ashkenazi buscou ativamente promover a criação do Estado israelense. Em sua criação, Israel contou ativamente com o programa de Aliyah, o programa de migração de judeus, predominantemente Ashkenazi para a Terra Prometida, que ocorreu entre os anos de 1881 até 1904, a chamada a Primeira Aliyah, demonstrando em parte que a elite israelense buscou formar essencialmente um Estado não somente judeu, mas predominantemente Ashkenazi. E em meio a esse processo de imigração é que os problemas emergem. Pois fato é que já haviam judeus na região da atual Palestina. Os Mizrahim ocupavam uma posição peculiar por lá, ativamente convivendo com as comunidades muçulmanas e árabes do território otomano e do mandato britânico da Palestina. E o problema que emergiu nisso foi simples. Para o projeto sionista Ashkenazi, os Mizrahim eram em grande parte judeus que não foram completamente civilizados.
Para parafrasear o fundador do Estado israelense, David Ben-Gurion, em relação aos judeus árabes ou arabizados como os Mitzrahins, vemos a seguinte frase: esses judeus do Marrocos não tinham educação. Seus costumes são as dos árabes. Eles amam suas esposas, mas as espancam. Talvez na terceira geração apareça algo do judeu oriental que seja um pouco diferente, mas ainda não vejo isso. O judeu marroquino absorveu muito dos árabes marroquinos, e não vejo muito o que possamos aprender com os árabes marroquinos. A cultura dos Marrocos é algo que eu não gostaria de ter aqui, e também não vejo que contribuição os persas judeus atuais possam oferecer. Não queremos que os israelenses se tornem árabes. Temos o dever de lutar contra o espírito do Levante, que compõe indivíduos e sociedades, e preserva os autênticos valores judaicos que se cristalizaram na diáspora europeia. É importante aqui salientar que não estou dizendo que isso é uma visão defendida pela maioria dos Ashkenazi, principalmente até em Israel, porém é uma visão que se perpetuou entre suas elites que formaram o país. E assim, o fato é que o resultado dessa dominância Ashkenazi é nítida até hoje em Israel, com os Ashkenazi tendo uma renda salarial 42% acima da média salarial israelense comparada principalmente com os demais grupos e etnias do país. Além de ocuparem a maioria dos cargos do setor público israelense e tendo uma total prevalência de judeus Ashkenazi na ocupação do cargo de primeiro-ministro em Israel, isso mesmo. Até hoje, nenhum outro judeu que não seja Ashkenazi ocupou o cargo de primeiro-ministro. E em meio a esse cenário de dominância Ashkenazi, um mecanismo de dominação se instaurou em Israel, com os judeus Sefaradim e Mitzrahim sofrendo as consequências disso. Sefaradins, um grupo de judeus descendentes da Península Ibérica que passaram a ocupar o norte da África, após a sua expulsão da Espanha em 1492, se tornando uma comunidade insular principalmente na região do Marrocos, Argélia e Tunísia, e até mesmo na região da Palestina na época do Império Otomano, no decorrer do século XIX principalmente. Chegando em Israel principalmente logo após a fundação do país, em 1948, os sefaradins se depararam com uma realidade muito diferente, com sua tradição mais religiosa entrando em choque com a visão mais racionalista e europeia adotada pelos Ashkenazi. Tradição essa Ashkenazi que é muito pautada em uma visão mais literal e jurídica em relação a livros sagrados como o Torá e o Talmud. E um exemplo desse choque de realidade contra os sefaradins aconteceu por meio de sua língua franca, o ladino. Língua também conhecida como judeu-espanhol, o ladino foi gradualmente sendo apagado da identidade sefaradim em Israel, sendo suplantada gradualmente pela língua hebraica moderna, derivada em parte da tradição Yiddish e Ashkenazi. Com muitos sefaradins sendo colocados em campos de refugiados com demais grupos judeus que já habitavam o Oriente Médio, sua identidade ibérica foi gradualmente sendo misturada e sendo apagada em Israel, com a língua ladino sendo apenas falada hoje em dia por poucas comunidades no país, principalmente entre os idosos, judeus que chegaram no país nos anos de 1940. E sua posição na hierarquia racial israelense passando por uma transformação, mesmo com muitos sefaradins tendo uma renda inferior aos ashkenazes, chegando a ser por volta de 27% inferior à média salarial comparado com os ashkenazi. Assim, os sefaradins passaram ativamente a ter sua identidade mesclada com os demais grupos judeus do Oriente Médio, uma vez que não eram vistos como europeusados o suficiente, e suas tradições religiosas, principalmente de influência marroquina e muçulmana, foram assim vistas pela elite ashkenazi como sendo muito supersticiosa e muito similar a de um outro grupo na hierarquia racial israelense, os Mitzrahins. Sendo o terceiro grupo na hierarquia racial do país, os Mitzrahins ocupam uma posição de destaque, sendo o maior grupo étnico judaico em Israel, representando cerca de 48% da população israelense, quando misturado principalmente com sefaradins, ou seja, os Mitzrahins e sefaradins que foram ativamente colocados nesses campos de refugiados durante sua imigração para Israel, tiveram a sua identidade mesclada e vistas ativamente como inferiores em Israel. O nome Mitzrahim significa oriental em hebreu e carrega assim um profundo significado na identidade do grupo. Vindo das demais regiões do Oriente Médio, sua descendência está ligada aos judeus que permaneceram no Oriente Médio após a queda do Segundo Templo. Composta por diversos grupos,
em uma vasta região geográfica, os Mizrahim desenvolveram uma profunda identidade e tradição ligada ao mundo árabe e muçulmano, com muitas mulheres judias ao longo da história se casando com homens muçulmanos. E como a identidade judaica é de linha matrilinear, as similaridades raciais e culturais com os árabes e diversos povos do Oriente Médio, como os persas e turcos, foi formando a identidade Mizrahim. E aí veio o problema. Com o surgimento do Estado de Israel, os Mizrahims, que foram expulsos dos países muçulmanos ou migraram por conta própria para Israel, passaram a ocupar o Estado judeu, que detinha uma identidade muito oposta à deles. Essa identidade ashkenazi europeia logo se viu ameaçada pela identidade mestiça e oriental Mizrahim, e assim o Estado israelense implementou seu plano para essencialmente ashkenizar os Mizrahims, com a criação dos campos de refugiados Ma'abarot. Esses campos, que detinham nenhum saneamento básico, funcionaram em parte como um campo de concentração, e foi nesses lugares, juntos com os chamados kibbutz, que essencialmente eram centros socialistas comunitários israelenses, foi onde o Estado israelense implementou seu projeto de educação sobre os Mizrahims e até mesmo os sefaradins, buscando não somente educá-los em relação a questões básicas como a alfabetização, trazendo assim o alfabeto judeu moderno para eles, mas também buscando alterar sua identidade para uma mais ligada aos dos Ashkenazi. Esse projeto representou uma profunda cicatriz na sociedade israelense, com muitos Mizrahims ocupando uma posição periférica em Israel, com muitos deles sendo estimulados pelo governo israelense a ocupar as regiões de assentamento ou colônias israelenses nos territórios palestinos, principalmente após o ano de 1967. Essas regiões de assentamentos judaicos, além de serem a representação perfeita do projeto colonial sionista na Palestina, também é caracterizada por uma realidade de violência entre os palestinos e judeus, com muitos desses judeus sendo Mizrahims. O resultado disso é que muitos desses judeus arabizados são ativamente colocados em uma região geográfica pautada principalmente em conflito sectário entre árabes e judeus, criando assim um cenário em que os Mizrahims servem como uma espécie de escudo para o centro ashkenazi, frente aos chamados invasores palestinos. Ocupando assim essa posição periférica, tanto na geografia quanto na sociedade israelense, os Mizrahims assim são essencialmente caracterizados por serem a classe trabalhadora em Israel, com sua renda salarial sendo apenas 9% acima da média no país israelense, muito baixo comparado com a renda ashkenazi. Essa diferença também tem um fator geográfico muito importante, com os ashkenazi ocupando as cidades mais urbanizadas e desenvolvidas em Israel, como Haifa e Tel Aviv, e os Mizrahims ocupando principalmente as cidades menores e mais pobres, e principalmente os assentamentos, vivendo assim um cotidiano de conflito e radicalização. E em meio a isso, com a radicalização dos Mizrahims, o apagar da identidade sefaradim e o domínio ashkenazi, um novo grupo judeu entra em cena: os Beta Israel. De descendência etíope e cor negra, os Beta Israel são o menor grupo judeu expressivo de Israel. Compondo cerca de 2% de sua população, os Beta Israel têm sua identidade datada há muitos anos, quase 2.500 anos atrás. Formados principalmente a partir da fusão de grupos étnicos no alto do rio Nilo e no Egito, sua identidade moldou ativamente a cultura da Etiópia, com o cristianismo da Etiópia adotando muitas das tradições judaicas dos Beta Israel. Mas quando o Rabin Sefaradim reconheceu os Beta Israel como judeus em 1973, um novo paradigma emergiu no Estado sionista. Com a permissão de migração dos Beta Israel para o Estado israelense, baseado na chamada Lei do Retorno, que permitiu o retorno de qualquer judeu reconhecido como tal no mundo para o território israelense, efetivamente promovendo uma cidadania israelense para os judeus no mundo todo, os Beta Israel puderam assim ingressar no Estado judeu, fator que ocorreu em massa a partir do ano de 1980. E assim, o grupo logo se viu diante de um Estado que o marginalizou ativamente, ocupando empregos de baixo valor agregado, com uma renda média de 35% abaixo da média nacional israelense, média salarial essa equiparável de muitos árabes israelenses, os Beta Israel sofreram ativamente uma discriminação racial no país, com a sua representação política sendo limitada a uma média de 1 a 2 assentos dentro do parlamento israelense, o Knesset. O grupo de judeus negros logo sofreu uma dura repressão, sofrendo ativamente com uma política do Estado israelense que buscou esterilizá-los à medida que entravam no país.
Quando muitas Beta Israel chegaram no território judeu, muitos relataram ter recebido injeções contraceptivas com duração de até 3 meses. Porém, os efeitos disso foram registrados até no ano de 2012, com a investigação do jornalista israelense Gal Gabay, demonstrando que a fertilidade média dos Beta Israel caiu em 50% logo após terem chegado no país. E esse elemento ainda prevalece em Israel nos dias atuais. Calcados assim por uma baixa oportunidade de ascensão social dentro do país, muitos optam por se juntar às forças armadas israelenses, e assim muitos atuaram fortemente nas atrocidades cometidas em Gaza e na Cisjordânia, compondo por volta de 5% das mortes em combate das forças armadas em Israel e tendo um alistamento de 88% de sua população masculina nas forças armadas do país. Os Beta Israel representam assim uma ponta de lança, uma calcada pelo seu estado como periferia e pobreza, no qual muitos se veem forçados a atuar como militares em Israel para tentar sobreviver dentro daquela sociedade, representando assim o fundo do fundo da hierarquia racial e social israelense e judaica, a não ser que você calcule os árabes palestinos nisso. Ocupando uma espécie de hierarquia paralela, porém baixa, os árabes israelenses representam por volta de 15 a 17% da população de Israel. Representando uma casta paralela da sociedade israelense, que dispõe de direitos parciais como a cidadania, mas que tem acesso somente a 3% das terras vendíveis no território israelense e ativamente ocupam cargos inferiores no setor privado da sociedade, os árabes israelenses são descendentes ou sobreviventes da ocupação sionista iniciada em 1948. Sua função na sociedade é de permanecer em um limbo, não podendo ter livre acesso às terras em Israel e até mesmo sendo barrado de ocupar certos cargos públicos. Os árabes israelenses servem como uma fachada para o Estado Ashkenazi em se legitimar como uma democracia no Oriente Médio. Com poucos ocupando cargos dentro das forças armadas israelenses, muitos árabes israelenses vivem de forma separada, ocupando cidades como Nazaré e Harat. Eles essencialmente vivem vidas à parte da sociedade judaica. Porém, seu status como cidadão em Israel lhe garante algum direito, principalmente o voto. Direito esse que nem é desfrutado pelos membros da casta mais baixa da hierarquia paralela, os palestinos. Muitos aqui já sabem sobre a posição e situação dos palestinos. Divididos entre dois territórios, Gaza e Cisjordânia, os palestinos vivem sob uma constante ocupação militar israelense e sofrem ativamente a repressão e brutalidade das forças armadas israelenses, compostas predominantemente agora por Mitzahims e Beta Israel, mas também tendo uma prevalência muito forte de Ashkenazes. Com altos índices de desemprego, renda baixa e agora mortes, os palestinos são a casta mais baixa de Israel, e seus status de discriminação não parece que vai acabar tão cedo. E em meio a isso, essas duas hierarquias que formam a sociedade israelense, é notório que o caráter racial e cultural molda ativamente as ações do Estado sionista, com uma elite ashkenazi que busca ativamente moldar a identidade judaica do país, enquanto as suas etnias mais baixas atuam na linha de frente contra os árabes e os palestinos. E o futuro disso ainda permanece incerto. Muito obrigado por terem visto mais um vídeo do meu canal. Meu nome é Adonai Gostinoko e este é o Periferia do Império, meu querido canto na internet, onde faço análise de política externa e demais outros assuntos também. Se gostaram do vídeo, por favor deem um like, se inscrevam, ativem o sininho e façam um comentário, pois tudo isso me estimula a fazer mais vídeos e fomenta a poderosa egrégora que é este canal, frente às influências do algoritmo do YouTube. Espero que todos tenham um bom dia e até mais.